Olá, pessoal! Olá, professora Marta. Para a apresentação desse primeiro seminário de secagem e caracterização de frutas, eu escolhi o artigo que é intitulado de Influência de pré-tratamento de ultrassom e desidratação osmótica nas propriedades de secagem e qualidade do caqui. Então, aqui está a capa do artigo e mais adiante eu irei apresentar esse artigo em mais detalhes. Irei discutir um pouquinho sobre a introdução, apresentar a metodologia, os resultados que eles encontraram, a discussão e também a conclusão. Então, agora eu irei falar um pouquinho sobre a introdução do artigo. Então, apresentando a fruta, né? O caqui, ele recebe o nome científico de Diospyros caqui. Ele é cultivado principalmente na China, mas esse cultivo se espalhou pelo Japão e para outros países. Então, o caqui, do ponto de vista nutricional, ele apresenta quantidades significativas de vitamina A e E, possui carboidratos em sua composição, taninos, compostos fenólicos e é uma boa fonte de fibra. A fruta seca, ela é utilizada para a fabricação de biscoitos, muffins, bolos, lanches e sobremesas. Então, o seu uso é bastante difundido na culinária. Então, nesse estudo, alguns pré-tratamentos diferentes, como a desidratação osmótica e o ultrassom, foram aplicados antes de se iniciar o processo de secagem da fruta, com o intuito de obter melhoria sensorial, obter uma melhor qualidade nutricional do produto e também melhorar a eficiência do processo de secagem. Então, esses pré-tratamentos, eles são aplicados no produto antes do processo de secagem com o objetivo de melhorar a transferência de massa e, consequentemente, reduzir a umidade inicial do produto, como é o caso da desidratação osmótica. E, geralmente, a desidratação osmótica ela é preferida porque ela confere proteção ao sabor da fruta, ao aroma e à sua estrutura. Então, esse processo de desidratação osmótica, ele consiste na remoção da água por imersão da fruta em uma solução osmótica. Essa diferença de pressão osmótica entre a solução e o fruto é a força motriz para a remoção da água. E se eles, os colaboradores, eles enfatizaram em seu artigo que como esse processo de desidratação osmótica é feito em temperaturas mais baixas, as reações de escurecimento elas podem ser minimizadas. Então, aí eles citam uma vantagem da utilização desse processo. E a desidratação osmótica ela é realizada no produto antes da secagem com ar quente. Essa secagem com ar quente, esse processo ele é escolhido por ser uma operação simples e que ao final ele consegue reduzir a umidade do produto, aumentar a sua vida útil e, além disso, promover economia de energia. Assim como a desidratação osmótica, que foi citada anteriormente, o pré-tratamento com ultrassom também facilita o processo de secagem com ar quente. E como foi citado nas aulas de secagem, o ultrassom ele pode ser feito a partir da imersão do produto em um meio líquido. Esse meio líquido ele pode ser tanto a solução osmótica quanto uma água destilada. E após isso, ele pode ser submetido ao processo de secagem. Então, a aplicação do ultrassom ele promove alterações estruturais no produto, ele forma microcanais ali. Então, essa cavitação que é formada, ela pode ser benéfica para a transferência de água. Então, a difusividade efetiva da água, ela aumenta através dessa criação desses canais que são provocados pela ruptura das células após a cavitação. A desidratação osmótica assistida por ultrassom, ela tem sido estudada em diversas frutas, como maçãs, melões, goiabas, abacaxis, cranberries, morangos e em cerejas ácidas. Porém, o autor ele cita que não tem nenhum estudo que foi feito avaliando os dois tipos de pré-tratamento, ultrassom e desidratação osmótica, juntamente com a secagem por ar quente em caquis. Então, por esse motivo, ele objetivou nesse estudo avaliar o efeito da aplicação desses dois pré-tratamentos, né, ultrassom e a desidratação osmótica em caquis, antes da secagem com ar quente,
em termos de comportamento de secagem, também para avaliar a qualidade final desse produto seco. O teor de sólidos solúveis do caqui foi identificado como 19,8, mais ou menos 1 graus Brix, utilizando um refratômetro digital. Além disso, outros produtos químicos eles foram utilizados para análise do conteúdo de fenólicos totais. E são eles reagente de Folin e ácido gálico. Para esse estudo, eles dividiram as amostras em 4 grupos. Então, o primeiro grupo foi o grupo controle. Ele não recebeu pré-tratamento com ultrassom, apenas foi desidratado osmoticamente. E os outros 3 grupos, eles receberam os 2 pré-tratamentos, a desidratação osmótica e o ultrassom. Para o pré-tratamento com ultrassom, eles utilizaram o equipamento denominado de Sonorex Super Ultrasonic BAT RK106. E além disso, a temperatura da solução osmótica ela foi ajustada para 30 graus Celsius. Então, todas as amostras de caqui em cubos elas foram imersas em uma solução de sacarose a 45 graus Brix. E no pré-tratamento com ultrassom, as 3 amostras, exceto o grupo controle, os outros 3 grupos, eles foram divididos em tempos diferentes. Então, foi aplicado ultrassom em um grupo que ficou a 10 minutos, outro grupo 20 minutos e o outro grupo 30 minutos. Em uma frequência de 35 kHz, 100% de potência, 480 watts e a 30 graus Celsius. Então, foram divididos dessa forma: grupo controle, grupo 10 minutos com ultrassom e desidratação osmótica, grupo 20 minutos com ultrassom e desidratação osmótica e, por fim, grupo 30 minutos com ultrassom e desidratação osmótica também. Então, agora eu irei apresentar os modelos matemáticos que foram utilizados nesse estudo. Então, a transferência de massa entre a amostra e a solução de sacarose durante a desidratação osmótica foi obtida usando os parâmetros de perda de água, de ganho de sólidos e de redução de peso. Esses 3 parâmetros eles foram obtidos utilizando essas equações que estão apresentadas aqui no slide. Então, o primeiro parâmetro, que é a perda de água, ele foi calculado da seguinte forma: multiplicou-se o peso inicial pela fração mássica inicial de água, depois multiplicou-se o peso final e a fração mássica final de água. Após as multiplicações, foi feita a diferença desses 2 valores, dividido pelo peso inicial, que multiplicou por 100. Os valores foram expressos em grama por 100 gramas de caqui. O segundo parâmetro foi o ganho de sólidos, que foi calculado da seguinte forma: multiplicou-se o peso final pela fração de massa final de sólidos totais, que subtraiu a multiplicação do peso inicial pela fração de massa inicial de sólidos totais, dividido pelo peso inicial multiplicado por 100. E por fim, a redução de peso foi calculada pela diferença entre o peso inicial e o peso final, dividido pelo peso inicial multiplicado por 100. Então, continuando na metodologia da secagem com ar quente, eu irei apresentar alguns modelos matemáticos que eles utilizaram para obter alguns resultados. Então, para obter dados ao longo do processo de secagem, foi definido o peso da matéria seca das amostras e o peso do sólido úmido, que foi determinado em diferentes tempos. Então, aqui, para o cálculo do teor de umidade em qualquer momento, foi utilizada a seguinte fórmula: foi feita a subtração do peso do sólido úmido com o peso da matéria seca das amostras, dividido pelo peso da matéria seca das amostras, que foi expresso em quilo de água por quilo de matéria seca. Para calcular o teor de umidade livre, foi feita a subtração do teor de umidade em qualquer momento menos o teor de umidade em equilíbrio. A taxa de secagem do experimento também foi calculada. Ela foi calculada usando esta equação que está aqui no slide. Então, esse cálculo é feito da seguinte forma: menos a divisão do peso da matéria seca pela área da superfície, que é dada em metros quadrados, que multiplica a velocidade de secagem,
que é representado por dx dividida por dt. A razão de umidade das amostras também foi calculada. Essa razão de umidade ela foi calculada utilizando esta equação que está apresentada aqui no slide. O cálculo é feito da seguinte forma. É feita a subtração do teor de umidade em qualquer momento pelo teor de umidade em equilíbrio dividido pelo teor de umidade inicial menos o teor de umidade em equilíbrio, e esse resultado é expresso em quilo de água por quilo de matéria seca. Já a difusividade efetiva das amostras, ela foi calculada a partir das leis de difusão de Fick, que são dadas nesta equação aqui apresentada no gráfico. Então, o MR é a razão de umidade, o T é o tempo, expresso em segundos, o L é a espessura das amostras, expressa em metros, e a difusividade efetiva é expressa em metro quadrado por segundo, e que é encontrada a partir desta forma. E complementando o cálculo do slide anterior, o primeiro termo da equação foi obtido devido ao longo tempo de secagem, no qual a fórmula está aqui representando. E a inclinação foi calculada traçando Ln versus o tempo de secagem nesta equação aqui apresentada. Representa o cálculo da capacidade de reidratação das amostras. Então, as amostras foram pesadas e foi realizado esse cálculo, que é feito pela divisão do caqui reidratado pelo caqui seco. As densidades aparentes das amostras foram determinadas de acordo com Gola e Adama-Poulos. A amostra ela foi despejada em um cilindro de medição. Então, esse volume foi lido na escala desse cilindro, o volume dessa amostra. E a densidade de massa foi calculada utilizando esta equação. Então, ela foi obtida através da divisão do peso da amostra pelo volume da amostra e expressa em grama por ml. Também foi realizada a avaliação da cor do caqui fresco e do caqui seco, aqui representado pelas letras L, A e B. A e B são as coordenadas de cromaticidade e L a luminosidade. E essa avaliação foi realizada usando o equipamento chamado Unterlab Color CX1633 Flex. A diferença de cor total, a diferença de croma e o ângulo da matriz das amostras foram calculados usando essas equações. Então, essa primeira equação para a diferença de cor total, essa segunda para a diferença de croma e a terceira para calcular o ângulo de matriz das amostras, onde L referência, A referência e B referência simbolizam a leitura do caqui fresco e L, A e B representam a leitura do caqui em qualquer momento durante a secagem. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a estatística que foi utilizada nesse estudo. A análise estatística dos resultados foi feita através da análise de variância da ANOVA por meio do software SSP. E para detectar as diferenças entre os grupos de tratamento foi feito o teste de Duncan. E as tentativas elas foram realizadas por pelo menos 3 vezes. Bom, agora eu vou apresentar os resultados que foram encontrados nesse artigo e também fazer a discussão desses resultados. Então, o teor de umidade dos caquis frescos foi medido e foi encontrado no valor de 79,05 mais ou menos 0,06 gramas por 100 gramas de amostra fresca. Os cubos de caqui que foram submetidos aos pré-tratamentos com ultrassom, eles obtiveram uma perda de água, uma perda de umidade de 7,65 a 10,45%. E aqui nesse gráfico ao lado, ele representa a perda de água e o tempo de imersão. Então, aqui mostra o tempo gasto por cada amostra para perder a umidade. Então, aqui o grupo controle ele está representado por esse quadradinho. E podemos observar que o grupo controle foi o grupo que gastou mais tempo durante o processo, totalizando 420 minutos.
O grupo 10, ultrassom e desidratação osmótica, representado por esse símbolo, ficou em segundo lugar, acompanhado aí do grupo controle, que ele chegou aí na sua unidade final em 360 minutos. O terceiro grupo, que é o grupo 20, ultrassom e desidratação osmótica, representado pelo sinalzinho de mais, ele terminou por aqui em 300 minutos. E por fim, o terceiro grupo, 30, ultrassom e desidratação osmótica, representado pelo símbolo triângulo, também terminou ali em 300 minutos juntamente com o grupo 20. Então, podemos observar que o grupo que não recebeu nenhum tipo de tratamento, que foi o controle, ele levou mais tempo até o final do processo de secagem. Em segundo lugar, com 360 minutos, vem o grupo 10. E logo atrás, com 300 minutos, o menor tempo, né, ficou com o grupo 20 e com o grupo 30. Além disso, os cubos de caqui que foram pré-tratados com ultrassom, eles ganharam açúcar. E as quantidades de ganho foram as seguintes: 5,35% para o grupo 10, 5,53% para o grupo 20 e 5,83% para o grupo 30. Então, observa-se que quanto mais tempo ele foi ficando, mais açúcar ele ganhou. Após 240 minutos, o grupo controle ele perdeu 30,29% de água. E após esse mesmo tempo, em uma solução osmótica de 45 graus Brix, o grupo 10 ele perdeu 28,21%. Nas mesmas condições, o grupo 20 apresentou uma perda de 26,69%. E o grupo 30, nas mesmas condições de solução osmótica de 45 graus Brix, mas ao final de 180 minutos, observou-se que houve uma perda de 30,09%. Ou seja, esse grupo, ele, em menos tempo, perdeu uma quantidade maior de água em comparação ao grupo 10 e 20. E até mesmo ao grupo controle, né, que perdeu 30,29%, mas ao final de 240 minutos. Então, observou-se uma maior vantagem nesse terceiro grupo, que ficou a 30 minutos em ultrassom mais desidratação osmótica. E após isso, as amostras de caqui elas foram retiradas daquela solução que estava anteriormente, a 45 graus Brix, e foram transferidas para uma solução de sacarose 70 graus Brix. E após a secagem, observou-se que, ao final de 180 minutos, o grupo controle perdeu 44,99% de umidade. A perda de água para o grupo 10 foi 43,27% a 120 minutos. Para o grupo 20, a perda de água foi de 45,55% a 120 minutos. E, no mesmo tempo, o grupo 30 perdeu 46,90% de água. Aqui, mais uma vez, os resultados reforçam que os grupos que foram pré-tratados com ultrassom e desidratação osmótica perderam umidade em menos tempo quando comparados com o grupo controle. O grupo 30 ele perdeu uma quantidade maior de água em comparação ao grupo 20 e ao grupo 10 no mesmo período de tempo. Então, aqui nesse gráfico, os autores apresentaram a relação do aumento de ganho de sólidos com o tempo. Então, ao observarmos esse gráfico, é possível inferir que os ganhos de sólido eles parecem aumentar exponencialmente com o tempo. E os resultados encontrados foram o seguinte. Quando essas amostras foram submetidas a uma solução osmótica de 45 graus Brix, o grupo controle ganhou 8,48% de sólidos. Enquanto isso, o grupo 10 ganhou 8,39% em um tempo de 240 minutos. O grupo 20, 6,54% a 180 minutos. O grupo 30, 7,91% em um tempo de 180 minutos. Agora, quando essas amostras foram submetidas à solução osmótica de 70 graus Brix,
O grupo controle, ao final de 180 minutos, ganhou 10,78%. E ao final de 120 minutos, o grupo 10 ganhou 10,45%, o grupo 20, 11,82%, o grupo 30, 12,48%. Então, aqui, em uma solução osmótica mais concentrada, o ganho também foi maior. Então, observa-se que a recuperação de sólidos foi mais pronunciada nas amostras submetidas a ultrassom e desidratação osmótica na solução de sacarose por 30 minutos a 30 graus Celsius. Em contrapartida, as amostras submetidas à desidratação osmótica na solução de sacarose por 10 minutos a 30 graus Celsius demonstraram um menor aumento na recuperação de sólidos. Esse gráfico ele mostra os resultados da redução de peso nas amostras de caqui. Os resultados foram os seguintes. O grupo controle, ao final, houve uma redução de 34% do seu peso. O grupo 10 minutos, 32,82%. O grupo 20, 33,73%. E, por fim, o grupo 30 minutos apresentou uma perda de 34,59%. Então, observa-se que a maior diminuição de peso está aqui no grupo 30, nessas amostras que foram submetidas à desidratação osmótica assistida por ultrassom, na solução de sacarose por 30 minutos a 30 graus Celsius. E conforme observamos aqui no gráfico, é possível identificar que a maior perda de peso foi do grupo 30 minutos. Então, agora, analisando os resultados após a secagem com ar quente, foi construído esse gráfico que apresenta o teor de umidade das amostras de cubo de caqui desidratadas em relação ao tempo. Então, como esperado, o grupo 30 minutos ele atingiu o teor de umidade ideal mais rapidamente do que os outros grupos. E o teor de umidade de todas as amostras reduziu continuamente com o aumento do tempo de secagem. E os tempos de secagem eles foram determinados como 1 hora e 92 minutos para o grupo controle, 2 horas e 17 minutos para o grupo 10, 1 hora e 42 minutos para o grupo 20 e 1 hora e 17 minutos para o grupo 30. Então, os tempos de secagem eles foram significativamente reduzidos após o pré-tratamento com ultrassom, quando comparou-se com o grupo controle. E esse fato é explicado pelo efeito esponja e também pela influência da vibração, diminuindo as perturbações na camada limite decorrentes do fator de resistência. A mudança contínua da pressão do ar acima da superfície dos frutos acelera a turbulência e causa um aumento na transferência de massa. Analisando as taxas de secagem do caqui, observou-se que a taxa de secagem ela aumentou com o aumento do tempo de ultrassom nessas amostras. E as taxas de secagem de todas as amostras foram as seguintes. O grupo controle ficou com 0,375, o grupo 10, 0,270, grupo 20, 0,408 e grupo 30, 0,430. Então, o grupo 20 e o grupo 30 foram maiores em relação ao grupo controle e o grupo 30 apresentou o maior resultado de todos. Ainda, segundo dados encontrados no presente estudo, o ultrassom mostrou-se eficaz nos coeficientes de difusão copular, no qual os valores encontrados foram grupo controle 8,130, 10 a menos 9 metros quadrados por segundo, grupo 10, 6,572, 10 a menos 9 metros quadrados por segundo, grupo 20, 9,250 a 10 a menos 9 metros quadrados por segundo e, por fim, o grupo 30 com 9,834 a 10 a menos 9 metros quadrados por segundo. Assim, a difusividade efetiva da água aumentou 21% via desidratação osmótica assistida por ultrassom no grupo 30 em comparação com o grupo controle. Então, mais uma vez, o grupo 30 apresentou os maiores valores em comparação ao grupo controle e aos demais grupos. Em um estudo realizado por Rodrigues e seus colaboradores, que avaliaram a difusividade efetiva da água em mamões desidratados osmoticamente assistidos por ultrassom durante a secagem com ar quente a 60 graus Celsius, encontraram os seguintes valores. 5,42 a 10 a menos 9 para o grupo 10,
5,91 vezes 10 a menos 9 para o grupo 20 e 7,32 a 10 a menos 9 para o grupo 30. Ou seja, esses resultados eles entram em consonância com os resultados encontrados no presente estudo, no qual os valores maiores estão no grupo 30, então o grupo 30 ele apresenta valores maiores em comparação aos demais grupos. Então, o pré-tratamento osmótico com ultrassom ele aumenta a difusividade efetiva da água em 12,62% durante a secagem com ar quente nesse estudo, enquanto o uso do pré-tratamento com ultrassom durante a secagem com ar quente aumenta a difusividade efetiva da água e também aumenta a taxa de secagem. Esse fenômeno ele pode ser explicado pelos canais microscópicos que se formam após a cavitação pelo efeito do ultrassom, que aumentam a difusividade da água. Então, aqui nesse gráfico, os autores apresentaram a avaliação das propriedades de qualidade do caqui seco. Então, aqui foi apresentado o teor de umidade, os compostos fenólicos totais, a taxa de reidratação, densidade aparente e as avaliações de cores. Então, em relação ao teor de umidade, observou-se que não teve diferença significativa entre os grupos. Em relação ao teor de compostos fenólicos totais, observou-se que houve diferença entre o grupo controle e os grupos que receberam tratamento com ultrassom e a desidratação osmótica. Assim, observa-se que houve perda de compostos fenólicos desses três grupos em relação ao grupo controle. Em relação à taxa de reidratação, o grupo controle e o grupo 10 não apresentaram diferença, o grupo 20 e o grupo 30 apresentaram diferença em relação aos demais grupos. Em relação à densidade aparente, somente o grupo 10 apresentou diferenças em relação aos outros e o grupo controle 20 e 30 não apresentaram diferenças entre si. Então, aqui nesse slide estão apresentadas as informações, o qual eu discuti no slide anterior. Então, recapitulando, não houveram diferenças significativas entre o teor de umidades das 4 amostras e houve redução no conteúdo de compostos fenólicos totais em relação aos grupos que receberam os pré-tratamentos com o grupo controle. E isso pode ser justificado pelo fato de que a transferência de água durante a aplicação desses tratamentos ocasionou na perda de nutrientes. Em relação à análise das cores dessa fruta seca, os valores máximos de coordenadas de cromaticidade e de luminosidade foram observados no grupo 30. E o aumento no valor do A, que representa a coordenada de cromaticidade, representa o escurecimento do produto. Então, houve um aumento de luminosidade, mas também de escurecimento das amostras de caqui seco nesse grupo 30. Já os valores de diferença de cor, diferença de cromaticidade e ângulo da matriz, quando comparado com os grupos controle e grupo 30, não apresentaram diferenças estatísticas. E além disso, no presente estudo, foi detectado que não houve diferença significativa nos valores de ângulo da matriz entre o grupo 30 e o grupo controle. As amostras pré-tratadas com ultrassom apresentaram baixa atividade de água, protegendo melhor a cor das amostras secas em comparação com as amostras não tratadas. Também foi especificado que a aplicação de ultrassom e desidratação osmótica era preferível para produzir um produto seco com baixo teor de açúcar. Além disso, foi determinado que a mudança de cor foi menor com ultrassom e uma solução osmótica do que com água. Isso pode ser explicado pelo efeito do açúcar na redução do escurecimento enzimático, impedindo a entrada de oxigênio. Então, a conclusão deste estudo foi que a recuperação de sólidos e a perda de água através da aplicação de desidratação osmótica assistida por ultrassom foi mais rápida do que no grupo controle não tratado. E essa descoberta é muito importante, porque a secagem com ar quente geralmente é bastante demorada. Então, esse pré-processamento normalmente é aplicado para diminuir o tempo de secagem. Também, este estudo determinou que a aplicação de desidratação osmótica assistida por ultrassom antes da secagem com ar quente aumentou a taxa de secagem e a difusividade efetiva da água comparada a outras aplicações. Além disso, a desidratação osmótica assistida por ultrassom diminuiu o tempo total de secagem necessário.
Então foi isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Obrigada.